Se eu fosse hoje iniciar uma atividade, a primeira coisa que eu iria procurar era atender uma necessidade da sociedade, né? Uma necessidade do cidadão, do cliente, né? Procurar realmente algo que eu pudesse fazer daquela necessidade o nosso propósito, o foco da nossa empresa. Então, a primeira coisa era isso. Eu acho que a gente hoje precisa atender algo que o cliente espera e até surpreender o cliente, até fazer mais do que o cliente espera. Então, a primeira coisa que eu iria procurar seria isso. Quer dizer, que produto ou serviço, né? Eu acho que aqui a gente está falando genericamente sobre empresas que podem ser do setor industrial, pode ser do agronegócio, pode ser do setor de serviços. Então, eu buscaria um produto ou serviço que vai ao encontro da necessidade da sociedade ou de parte dela, né? De algum cliente que realmente eu possa atendê-lo, né? É muito importante hoje, Fred, que a gente tenha foco, né? O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, nós precisamos ter foco para que a gente possa nos concentrar em algo que a gente possa ser o melhor, ou pelo menos que a gente busque ser o melhor. Então, o primeiro ponto que eu destacaria seria isso. O segundo ponto importantíssimo hoje em qualquer negócio é você selecionar as pessoas certas. Eu sempre tenho, quando eu estou comentando aí sobre novos negócios, né, sobre empresas, eu tenho dito o seguinte: a gente vive hoje no mundo até diferentemente do que era há 15, 20 anos atrás, mas a gente vive num mundo hoje que capital não é mais uma grande restrição. Hoje você tem trilhões de dólares no mundo aí investido a juros reais negativos, buscando oportunidades de investimento. Então, hoje o problema não é mais capital. Aí você tem um mercado de capitais cada vez mais pujante, aqui do Brasil, crescendo, abrindo oportunidades para as empresas. Você tem aí fundos de private equity comprando participações em negócios. Você tem aí na linha das startups investidores anjo ou fundos que estão se especializando em fornecer capital necessário para que esses negócios prosperem. Então, nós vivemos num mundo hoje que capital não é mais uma restrição forte. Tecnologia também não é uma restrição forte, porque tecnologia é algo que você adquire, né? Quando eu era do setor de massas e biscoitos, eu dizia, olha, quem quiser concorrer com o M. Dias Branco, o problema não será a tecnologia. Você vai numa grande fábrica que produz fornos para produzir creme crack e você compra a tecnologia. Então, tecnologia, salvo para raríssimos negócios, tecnologia não é também o fator impeditivo. Então, se o dinheiro não é o fator impeditivo, nem a tecnologia, o que é que vai fazer a diferença entre as empresas? São as pessoas, né? Então, procurar trazer as pessoas certas, motivá-las, remunerá-las adequadamente, fazer com que o seu propósito de vida seja coincidente com o propósito da empresa. Isso é fundamental para que a gente tenha sucesso numa atividade qualquer hoje na área de produtos ou serviços. Então, eu daria um foco muito especial a pessoas, colocar as pessoas certas no lugar certo, né, fazendo o que elas podem fazer de produzir de melhor. O terceiro ponto seria não olhar somente para o resultado a curto prazo, né? E, obviamente, não olhar só para o lucro, só para o resultado, né? Eu acho que aquelas empresas que pensarem apenas no curto prazo, pensarem apenas no lucro, são empresas que dificilmente elas terão sucesso a médio e longo prazo. A visão hoje é diferente, né? Hoje a gente tem aquelas 3 letrinhas, né? Que é o ESG em inglês, ou como queira, o ASG em português, que é o meio ambiente, o social e a governança, que é fundamental que a empresa olhe bem para esses 3 pontos. Compromisso com o meio ambiente, compromisso com o social, né? E a busca de ter uma governança cada vez melhor, porque
a governança é algo que agrega valor ao negócio. E essa governança, obviamente, que ela tem que ser ajustada para o tamanho da empresa. É óbvio que uma empresa como a Apvida, né, não pode, precisa ter uma governança muito mais pesada, muito mais bem estruturada que uma empresa pequena, uma startup que está começando a se organizar. Mas todo mundo tem que ter em mente que governança é algo que agrega valor ao seu negócio. E do tamanho certo, no porte da empresa, há que se investir sempre na melhoria dos processos de governança. A agilidade é outro ponto fundamental, né? A gente tem ouvido muito falar, isso é verdade, que não é o grande que vai ser melhor do que o pequeno, né? É o mais ágil que será melhor do que o menos ágil, vamos chamar assim, né? O mais lento. Então, a agilidade, a velocidade no mundo dos negócios, ela será algo cada vez mais importante, né? Eu acho que o que vai diferenciar, as pessoas estão falando muito agora, pós-pandemia, né, que nós vamos ter um novo normal. Eu gosto muito da definição que eu tenho ouvido, que não é um novo normal, é um velho normal acelerado, né? Então, todas aquelas tendências que a gente sabia que ia ocorrer, do home office, do processo de digitalização, do e-commerce, tudo isso a gente já sabia que ia haver. Só que tudo isso será muito acelerado, né? Então, na realidade, não é novo normal, é velho normal acelerado, né? Portanto, esse item de velocidade ele será cada vez mais importante para o sucesso de qualquer negócio, né? E a boa gestão, a medição dos negócios. A gente também tem uma frase muito conhecida em gestão, que a gente diz que o que não é medido não pode ser gerenciado, né? Então, empresas têm que ter metas, né, para que possa avaliar o seu cumprimento, avaliar eventualmente por que aquelas metas não foram atingidas, definir planos de ação. Então, ter um sistema de acompanhamento, por mais simples que seja. Aqui, mais uma vez, sabemos que empresas pequenas, elas não podem ter o nível de aparelhamento de gestão de uma grande, mas elas podem ter o mínimo necessário para já criar uma cultura de gestão eficiente, com base em metas e indicadores, para que você possa, então, ao longo do tempo, ir vendo o seu negócio crescer. Muito bom. Então, nós tivemos aqui, primeiro, um foco total em como resolver algo para o cliente, algo relevante, que hoje se chama muito de dor do cliente, não é isso? Isso, exatamente. Não faz sentido propor algo para a sociedade, para o público consumidor que seja, se aquilo que você está oferecendo não tem uma utilidade clara, prática, ou como no jargão atual, atenua ou resolve uma dor. Segundo o foco pessoas, né, e nós vamos entrar em cada um deles. Depois você fez uma observação muito importante sobre a questão de como olhar para a lucratividade e como ter, na verdade, um olhar mais amplo para o que significa resultado, incluindo nesse contexto aí a questão do meio ambiente, o social e a governança. Confere? Falou sobre a agilidade, velocidade e também, naturalmente, como ponto último, e não por acaso deve ter sido o quinto colocado, mas porque, nesse caso, os últimos serão os primeiros, né? A boa gestão. Isso. Né? A boa gestão. Bom, dito isso, Geraldo, agora todo mundo já está sabendo que nós temos, então, esse super executivo aqui completamente focado em entregar um caminho de como as coisas poderão funcionar bem, seja para quem está começando ou para quem já está estabelecido, claro, e enfrentando dificuldades ou querendo crescer mais rápido ainda. Então, existe aqui uma orientação, uns direcionamentos muito claros. Geraldo, com relação a como resolver uma dor do cliente, né? Sendo você, então, agora alguém que estivesse do outro lado, de que instrumentos você se valeria para identificar que um setor é realmente rentável? Porque quando nós estamos falando de ter vantagens competitivas com relação a algo que alguém queira comprar. Perfeito. Se você concluiu a sua observação, a sua pergunta? Então, vou concluir. A pergunta, então, é a seguinte, né? O que você faria, quais instrumentos você se valeria
para que você pudesse se certificar de que está investindo em algo que realmente tem mercado. Perfeito. Olha, cada vez mais, Fred, eu acho que a gente, claro que a intuição ela sempre será importante, né? Aquilo que a gente chama do feeling, da intuição, isso inclusive é reconhecido na teoria de administração, né, dos grandes teóricos da administração, como algo que tem valor, algo importante. Mas as decisões elas precisam cada vez mais ser embasadas por critérios técnicos, né? Então, se a gente tem alguma sensibilidade que temos um produto ou um serviço que acreditamos que venha a ser importante, eu acho que a gente tem que fazer, primeira coisa, pesquisas, né? A gente tem visto que cada vez mais as empresas estão investindo em pesquisas de mercado, né? Procurar saber se aquele feeling nosso, se aquela intuição, se aquela nossa impressão, ela realmente é suportada pelo desejo do cliente. Então, eu acho que o primeiro passo, quando você tem uma empresa que você administra, que você é executivo, ou que você quer começar um negócio, a primeira coisa é fazer uma pesquisa de mercado. Claro que essa pesquisa ela tem que ser ajustada ao tamanho do seu negócio, ao investimento que você pode fazer, mas é importante para você se certificar que realmente aquele produto ou aquele serviço que você pretende entregar é algo que o mercado realmente está querendo comprar, né? Eu acho que nesse momento, por conta do que a gente vivenciou aí nessa pandemia, a digitalização de negócios, de processos, de empresas, é algo que vai trazer muitas oportunidades de investimento. Nós comentamos, por exemplo, no início da nossa conversa, aí, a minha participação no setor de saúde, né? Eu sou do Conselho de Administração do Apivida, desde o primeiro conselho que foi fundado lá atrás, quando a empresa começou a pensar em abrir capital. E nós temos visto hoje muitas oportunidades nesse campo da saúde, né? Porque talvez seja o setor que mais vai se beneficiar da tecnologia, né? Então, muitas oportunidades estão surgindo, não só para o Apivida, mas para pequenos negócios, pequenas startups que podem se aproveitar deste momento. Recentemente, eu estava vendo uma entrevista de um dono de uma startup dessa de saúde, e ele falando que começou um serviço de telemedicina há 2 anos atrás e mostrando o que ele fazia antes da pandemia e o que ele faz agora em número de atendimentos da telemedicina. E interessante, e o detalhe, Fred, no momento em que ele falava, 80% da procura por telemedicina já eram de casos que não eram ligados ao Covid. Ou seja, mudança no processo, de conceito, perfeito. Mudança de conceito, mudança da forma de atender o paciente, o cidadão, o cliente, que está gerando grandes oportunidades. Então, tem muitos negócios, e é preciso que as pessoas se atentem bem a isso, que nós vamos ter muitas oportunidades em função da adoção de novas tecnologias a negócios que já existiam, mas que por conta dessa aceleração na adoção de novas tendências, surgem aí grandes oportunidades. E que isso também não dispensa a necessidade de você fazer pesquisa, o mínimo de embasamento técnico para que você tenha certeza que aquele produto que você quer oferecer ou aquele serviço é algo que realmente você vai atender uma necessidade aí da sociedade. Muito bom, Geraldo. Normalmente, a gente ainda encontra alguns casos, né, nas minhas atividades, por exemplo, de mentoria, que existem empresários que eles usam primeiro a sua intuição e depois fazem a pesquisa só para confirmar o que eles intuíram. Quando, na verdade, nós devemos ter elementos de pesquisa para depois colocar a intuição, né? Porque aí você já conseguiu delimitar uma área menor
e um caminho apontado pelo próprio mercado, porque aí sim, a intuição do empresário sempre vai ser necessária, mas ele tem que se preparar muito, né, para intuir. Nós temos, né, Fred, se a gente for olhar, só até restrito aqui ao mercado do estado do Ceará e a nossa cidade aqui de Fortaleza, nós temos muitos exemplos de empresas que cresceram muito porque tinham visionários à frente dos negócios, né? Pessoas que realmente tiveram uma taxa de acerto muito elevada nas decisões de investimento. Mas o que a gente observa é que, nos últimos tempos, isso tem mudado. Não que se despreze a intuição, mas a intuição ela tem que vir também acompanhada aí de um embasamento técnico para que você possa ter aí caminhos saudáveis de crescimento para a empresa. Então, nós não vamos desprezar a intuição, mas precisamos juntar a intuição a critérios técnicos para nortear aí as decisões de investimentos. Muito bem. Eu realmente considero que o posicionamento visionário ele é muito sedutor para o empresário. Quem é que não gosta da ideia, ou muitos nasceram e se criaram como homens de negócios e mulheres de negócios, pensando assim, como é que isso foi feito? Não foi uma ideia que eu tive, né? Então é algo muito sedutor, mas igualmente perigoso também. E aí, por falar de riscos empresariais, né, nós vamos entrar agora na questão das pessoas. Você fez uma colocação muito importante. A tecnologia acessível e o capital também. Muitas vezes você colocou trilhões de dólares aí rendendo juros negativos, ou seja, isso quer dizer, pessoal, o Geraldo lembrou que tem gente investindo em letras, talvez do Tesouro Americano, e recebendo menos do que o que colocaram, somente para ter segurança. É isso mesmo. Mas o capital está lá. E para despertar esse investidor, você vai ter que ter realmente um plano de negócio, aí sim, muito sedutor e muito bem colocado para que você possa estimulá-lo, porque passa a ser um desafiador do empreendedor conseguir encontrar o capital, porque ele existe. Quando nós falamos de pessoas, Geraldo, aí vem um tremendo desafio, porque agora nós estamos entrando nos aspectos também muito culturais, né, das questões. Né? É muito recorrente as pessoas falarem, gente dá muito trabalho, é muito complicado formar uma equipe, né? E tudo isso é muito comum, né? Principalmente, eu diria, nas pequenas e médias, né? Mas é muito provável, assim, a gente sempre encontra que as políticas de RH, elas muitas vezes só existem nas grandes. E aí eu pergunto, né? As pequenas têm mais problemas porque elas só têm departamento de pessoal e acham que por isso não podem ter uma política. As grandes têm departamento e política. Você concorda, então, e avalie para mim, o próprio dono da empresa, o empresário da pequena e média, ele também não é um RH? Olha, as suas observações aí realmente geram aí a necessidade de comentários. Você fez observações muito valiosas aí em relação a esse ponto de pessoas. E deixa eu fazer aqui alguns comentários em cima do que você falou. Você falou aí que as empresas hoje montam os seus planos de negócios, né, e vão atrás do capital. Né? Aí até citamos agora há pouco o mercado de capitais como uma fonte que hoje tem sido muito utilizada, né, e será cada vez mais. Nenhuma economia cresce se não tiver um mercado de capitais bastante sólido, e nós estamos caminhando para isso no Brasil, para ter esse mercado de capitais sólido. Faltava uma perna importante, que era do investidor local, né? E aí nós temos visto cada vez mais investidores entrando para o mercado de ações. É até importante que haja uma educação financeira para que essas pessoas não tenham aí surpresas negativas, mas esse é um ponto importante que no Brasil está surgindo, o investidor local. Isso tem sido até matéria de comentário por toda a imprensa. Então, esse é um ponto importante. E aí, agora eu vou ligar isso à questão das pessoas. Quando o investidor vai decidir a aquisição de ações de uma empresa, ou um fundo que gere recursos vai decidir comprar, qual é a primeira coisa que ele procura conhecer? Ele, obviamente, quer conhecer o plano de negócios, a tese de investimento daquela empresa, mas ele quer conhecer se aquela empresa tem as pessoas que permitirão à empresa entregar aquele plano de negócios. É por isso que um dos momentos mais importantes
de um processo de venda de ações é quando os investidores, os analistas vão ao encontro do management da empresa, dos diretores da empresa, dos gerentes da empresa. Ou seja, essas pessoas que estão na frente da empresa, o diretor financeiro, o diretor comercial, o presidente, o diretor industrial, essas pessoas têm condições, são capacitadas para entregar aquele resultado. A política de remuneração dessa empresa, ela está alinhada com o interesse dos investidores, dos acionistas, né? Isso é o que o investidor de ações vai procurar saber, né? Então, começa a colocar como centro da decisão de investimento a qualificação, capacitação das pessoas, né? E aí não só dos gestores, do time como um todo. Então, esse processo de atração das pessoas mais capacitadas, de treinamento destas pessoas, né? De retenção destas pessoas, aí entra uma política de remuneração e de benefícios, que é muito importante. Sempre lembrando, Fred, aquilo que você já colocou logo no começo, isso tudo ajustado ao tamanho de cada empresa, né? É óbvio que uma política de benefícios do M. Dias Branco não vai ser a mesma política de benefícios de uma empresa que é pequena e está começando. Mas todas, e aí você colocou isso muito bem, todas precisam ter, desde o início, essa visão de RH e não de serviços de pessoal, né? 100% das empresas têm uma área de serviços de pessoal, né? Aquela área que controla férias, aquela área que faz os recolhimentos dos encargos sociais, né? Que cumpre as obrigações legais, mas não são todas as empresas, embora seja muito importante e tem que ser um cuidado desde o início, que investem na formação de um bom time, que aí é a política de recursos humanos. Então, é muito importante que o empresário, desde o primeiro momento, o empreendedor, saiba que vai agregar muito mais valor para ele ter uma área de recursos humanos, obviamente ajustada para a realidade do negócio dele, tá certo? Do que simplesmente uma área de cumprimento da burocracia, de serviços de pessoal. Uma coisa ele é obrigado a ter por força da legislação. Outra coisa vai agregar valor ao negócio dele, atrair o pessoal, capacitar, qualificar. E aí vem coisas que, se a gente fosse agora usar mais tempo aqui, muito tempo desse tema, a gente poderia conversar 1 hora só sobre isso. Eu não sei se você viu recentemente, o Google anunciou que vai começar a formar, né, em vez de o pessoal vir de graduação de faculdades, ele vai começar a formar o pessoal dele, né? Vai começar a formar os funcionários deles, né? Está até fazendo convênio com outras grandes empresas para que as empresas aceitem, né? Google, Microsoft, Facebook, que um aceite a faculdade do outro. Por quê? Porque eles estão vendo que esse pessoal que está vindo do mercado não vem no nível de qualificação adequado. Então, é melhor para ele formar o pessoal. Claro, isso é um recurso que só está à disposição para a empresa muito grande. Por isso que é importante a gente ressaltar. Essa política de recursos humanos, ela tem que estar no tamanho certo de cada empresa. Mas precisa, sim, que desde o primeiro momento, o empreendedor, o empresário, trate já de forma diferenciada, né, o cuidado com as pessoas, porque esse é o ativo que vai fazer a diferença, esse é o ativo que vai fazer com que o negócio venha a dar certo, é a forma como as pessoas serão geridas. Muito bom, Geraldo. Olha, departamento de pessoal é igual árbitro de futebol. Ele tem que fazer tudo bem feito para ninguém nem perceber que ele existe. O que vai chamar a atenção de quem trabalha numa empresa são políticas de RH. Quando você colocou sobre a questão aí do Google, né, e eu também tive conhecimento a respeito, o Google começou dizendo que, no discurso de que, olha, não me diz quem você é, diz o que é que você já fez. Né? Isso, não é o seu currículo. Ou seja, quanto mais a teoria se distancia da prática, quem paga o pato é a prática, não é a teoria. Porque quando a teoria não está dentro das... Quando a teoria não é praticada a fundo
e capacita as pessoas, não é o teórico que ensinou que perde. Quem perde é a empresa que contratou. Então o movimento é assim, deixa eu fazer isso, porque eu sei o que é que eu quero. Né? Então, olha como é interessante os movimentos empresariais. Mas eu queria registrar aqui, antes de passar para o próximo tópico, que eu estou curioso, eu estou muito aquecido para o próximo tópico, é que você colocou algo muito importante. Gente, olha, existe então um raio-x dos investidores para realmente entender se existe pessoal, existe política de recursos humanos, existe alinhamento de cultura empresarial com os projetos. Não me diga que você vai fazer isso se você não me mostrar quem vai fazer. Não é só o que e o como, é quem. Exatamente, Fred. Porque se você olhar, é o seguinte, você colocar num PowerPoint que vai abrir 100 lojas em 3 anos, que vai ter X% de mercado, que vai lançar tantos produtos. Se você colocar isso no PowerPoint, isso é fácil. Agora, quem vai executar isso? Como será feito? Quem são as pessoas que vão entregar esse resultado? É por isso que, repetindo o que eu falei, o momento mais importante de um processo de abertura de capital ou de uma venda de uma participação para um fundo, uma venda minoritária, é quem são as pessoas que vão entregar este resultado que você está me prometendo. Esse é o momento mais importante. Muito bom. Quem ganhou mais dinheiro com PowerPoint depois do Bill Gates foi o White Batista, né? É verdade. Eita, Geraldo. Vamos lá. Agora, você trouxe um ponto que eu acho que é fundamental para esse debate, porque, inclusive, e eu quero abrir o jogo assim logo de cara, né? Então, você colocou como terceiro ponto o não olhar somente para o lucro, né? O colocar também no alvo o meio ambiente, o social e a governança, porque isso tem a ver com sustentabilidade do negócio, ok? Nós vamos ver a respeito disso. Mas vamos entender, vamos nos colocar agora, Geraldo, na pele de quem está colocando o negócio agora, ou de quem está naquela fase que talvez você até possa perceber o quanto é difícil ser pequeno e médio no Brasil. Eu um dia estava no evento com o Osiris Silva, da Embraer. Isso. E ele respondendo todas as perguntas, e na época eu fazia parte da Associação de Jovens Empresários, você conhece muito bem, né? Você é muito querido nessa entidade, e aí os jovens foram perguntar para o Osiris, seu Osiris, isso e aquilo e tal. Depois do evento ele falou assim, olha, para aí, porque quem deveria perguntar como é que vocês resolvem sou eu, porque eu tenho a consultoria que eu quiser ter, eu tenho os membros do conselho e eu me sinto como um piloto no cockpit de um superavião. Como é que vocês resolvem os seus problemas, tá? Então, como você imagina que a gente possa colocar desde já essa visão de sustentabilidade na cabeça de um empresário, que o primeiro estágio dele é a própria sobrevivência antes da prosperidade e do crescimento? Ô, Fred, eu acho que é preciso essas 3 letrinhas aí mágicas hoje, né, do meio ambiente, social e governança, eu acho que é uma questão cultural. É preciso que essa mentalidade, né, ela venha desde o início do negócio. É óbvio que, no primeiro momento, a empresa ela tem desafios de começar, de se estruturar, de sobreviver até, você colocou muito bem, tá certo? Mas a preocupação com a questão ambiental, social e governança, ela tem que crescer junto com a empresa. Né? Eu acho que ela tem que crescer junto com a empresa. A gente, há muito tempo atrás, quando a gente estudava finanças, né, a gente tinha uma dificuldade muito maior de entender isso, quando a gente via que, na teoria, né, financeira, o objetivo da empresa não é só o lucro. Talvez, há 30, 40 anos atrás, eu já estudava isso, eu tinha uma dificuldade maior para entender isso. Né? Que eu acho que o que mais está contribuindo é a mudança do ambiente externo. Hoje nós temos, voltando à questão da disponibilidade de capital para projetos, né, que comentamos no início aí da nossa conversa. Hoje nós temos fundos que só colocam recursos, mesmo em startups pequenas, né,
depois de comprovado o compromisso daquela empresa com o meio ambiente e com o social. Né? Então, eu acho que são preocupações que devem vir desde o instante inicial, mesmo quando a empresa ainda está tentando encontrar o seu espaço definitivo no mercado, mas essa conscientização é importante que venha desde o nascimento do negócio, porque ela vai encontrar um ambiente muito mais favorável ao crescimento dela, às parcerias que ela vai montar. Você veja agora, Fred, o exemplo de uma pandemia como essa que nós passamos. Os consumidores, eles vão valorizar muito mais aquelas empresas, aquelas marcas que trataram melhor os seus clientes, os seus funcionários, os seus fornecedores, né? O mercado consumidor vai fazer uma diferença em relação a isso. Aquela empresa que, claro, teve empresas que demitiu porque não tinha alternativa. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso. A gente sabe que tem situações limite que você não tem como tomar uma decisão diferente. Mas aquela empresa que, mesmo com um ônus maior para ela, conseguiu passar por um processo desse, preservando o seu funcionário, o seu fornecedor, o seu cliente, ela tende a ser mais reconhecida por isso e mais valorizada. Né? Então, eu acho que isso é uma questão de cultura, de mentalidade empresarial e que deve começar desde o instante zero do surgimento de um negócio. Preocupação com o social, preocupação com o meio ambiente e melhoria de governança. Tá, muito bom, Geraldo. E aí eu vou lembrar que eu ao eleger o tema resultados, o tema, por exemplo, lucrativamente, que é o nome do nosso evento, o nome da plataforma, naturalmente eu tive que me dedicar a estudar o tema e entender, e cheguei a uma conclusão que eu quero dividir com você, até porque essa conclusão foi chegada no debate, também no debate com o nosso amigo Bruno Girão, porque ele foi aquele amigo que quando me viu tatuando com esse tema, falou assim, Fred, mas tu não quer dar uma olhada a respeito do que se falou sobre a economia B e as questões sociais? E, cara, eu falei, Bruno, eu enxergo tudo isso. E é isso que eu falo para os meus clientes de mentoria, é isso que eu falo nas minhas palestras. Só que eu tenho um entendimento, Geraldo, que meio ambiente, governança principalmente, meio ambiente e o social, eles também dão dinheiro. Isso. Eles dão dinheiro. Então, voltamos para o mesmo eixo de sempre, que eu acho que a melhor maneira de incentivar o empresário pode ser pelos aspectos da formação cultural dele. É claro que a valorização das pessoas, seja seu funcionário, cliente ou o seu ser humano, aquela pessoa que convive no redor do empreendimento, socialmente, tudo isso é muito importante. Mas tudo volta para o mesmo eixo, que dentro do modelo que nós somos de empreender, de desencaixar um dinheiro que estava no bolso ou no banco ou investido, colocar sobre o risco, ou buscar endividamento para fazer com que uma operação funcione e dê resultados. Eu entendo que é muito importante perceber que esses aspectos são fundamentais para a sustentabilidade, crescimento e que agora, depois da pandemia, mais ainda, porque o apelo ao que é correto socialmente, ao que é correto ambientalmente e a governança aumentaram mais ainda. Muito boa a sua colocação, Fred, muito boa, e eu concordo 100% com você. Para você crescer a longo prazo, com a visão de longo prazo, você precisa respeitar o meio ambiente, ter esse compromisso. Às vezes, fazendo isso, você sacrifica um pouco o resultado do curto prazo, mas você garante que você vai ter um crescimento sustentável, que, em última análise, é o que interessa aos negócios. Perfeitamente. Portanto, são meios... Portanto, referendando o que você falou, tudo isso dá lucro. Né? Boa. Tudo isso dá lucro, é verdade. Boa. É isso aí. E você citou aí o Bruno Girão, que eu considero uma das melhores cabeças aí da geração mais jovem. Hoje é um empresário que eu admiro bastante. É um empreendedor, um cara realmente que tem feito aí um trabalho fantástico na Betânia. Maravilha. Tenho realmente uma grande admiração aí por ele e pelo trabalho que ele está fazendo. Maravilha. Comungamos a mesma opinião. Aí agora chegamos no item
velocidade e agilidade. Então, o Geraldo, abrindo uma empresa, ele ia logo se preocupar em como fazer para que ela fosse uma empresa ágil e veloz. E aí você falou já bastante, mostrou muito entendimento sobre o conceito de startups e o crescimento muitas vezes cobra um preço, né? Que existe uma frase do Che Guevara que seria: vamos endurecer, mas não vamos perder a ternura, né? E no corporativo seria: pai, vamos crescer, mas não vamos perder a velocidade, né? Entendeu? Então, por que você deu tanta relevância à questão da velocidade e da agilidade? Muito bem. Bom, você colocou a questão das startups, e eu gosto até de destacar um dos últimos projetos meus no M. Dias Branco, dos 2 últimos anos que eu estava lá. Nós fizemos 3 viagens de executivos da empresa aos 3 principais centros de inovação no mundo, né? Fomos ao Vale do Silício, fomos a Israel e fomos à China, né? Desses três países é onde nós temos aí hoje praticamente a maior parte das inovações e do desenvolvimento de novas ideias estão vindo. Depois que nós voltamos dessas viagens, nós vimos que precisávamos criar algum programa que nos conectasse com o mundo das startups no que se refere ao nosso negócio. A toda hora estão surgindo startups lançando produtos, produtos sem glicose, sem lactose, formas diferentes de fazer produtos tradicionais, mudanças nos processos de entrega. A gente acha que inovar é só produto, mas não, inovação é produto, é processo, mudança na forma de distribuição, tudo isso é inovação. Então, nós começamos a ver que estava acontecendo muita coisa no nosso segmento. Como, de certa forma, está ocorrendo quase como a gente estivesse tendo o surgimento de uma nova economia paralela àquela economia tradicional. Então, é muito importante que essas empresas desse mercado tradicional se conectem com esse novo mundo que está surgindo. E aí nós criamos lá um programa que foi chamado de Germinar, que é exatamente para que a cada ano a gente marca para conhecer, eles apresentarem novas startups, o que estão fazendo. Acompanhei, incrível esse trabalho, incrível. É muito interessante, muito interessante. Então, a primeira nós tivemos aí 60 empresas participando, na segunda já tivemos 150. E uma das coisas que a gente viu era exatamente, Fred, dentro dessa questão do tamanho, né? Uma empresa, quando cresce muito, ela tem que ter muito cuidado, porque uma empresa grande é quase uma estatal, em termos de burocracia, ela perde agilidade, porque é necessário a melhoria de controle. Toda vida que você dá um passo além na melhora dos controles, você dá um passo aquém na agilidade. Então, isso é uma coisa que você sempre precisa estar muito atento. E nós vimos o seguinte: era muito melhor que nós desenvolvêssemos essa área fora da empresa do que dentro da empresa. Então, a cada ano, a gente selecionava algumas dessas empresas e a gente não trazia essa startup para dentro do nosso negócio. Comprávamos uma participação, fazíamos um empréstimo, um mútuo com direito de converter lá na frente, em ações, se o negócio realmente crescesse, de forma que a gente fosse acompanhando, porque a gente sabia que trazer isso para dentro de uma empresa grande, com muita burocracia, às vezes você ia poder matar boas ideias. Então, é importante isso, você privilegiar, né, os negócios que estão começando, tem que ser realmente muito ágeis, né, tem que buscar pela simplicidade também, além da agilidade, a simplicidade. E quando você precisa levar isso para dentro de uma estrutura grande, sempre que possível, deixar isso como estrutura apartada. Né? Até se for o caso, eu vou criar uma outra empresa só para administrar inovação. Né? É melhor do que trazer para dentro, porque o dia a dia pode matar. Né? O dia a dia, realmente, de uma empresa grande, ele pode impedir que a inovação cresça, floresça.
Então, temos que procurar arranjos diferentes, porque se você colocar essas ideias novas, que ainda são pequenas, dentro de uma estrutura grande, o dia a dia pode matar. Perfeito. E um movimento que vocês fizeram também foi acompanhado pelo Jorge Paulo Lemann, que se declarou um dinossauro apavorado, né? Quase todo mundo, né, Fred? Quase todo mundo está preocupado com isso. Né? Você não sabe hoje, o concorrente, eu usava sempre essa expressão, o concorrente de M. Dias Branco pode ser hoje um biscoito que está começando no fundo do quintal, numa garagem, como começou a Apple. Exatamente. Então, ninguém nunca sabe, a gente não sabe para onde vai. As coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande. E é interessante então, você tem que ter essa capacidade de acompanhar esses movimentos aí que estão ocorrendo. E aqueles temas associados ao meio ambiente, ao social e à governança, basta uma marca hoje se posicionar como politicamente correta, e sob certos aspectos ela ganha uma legião de seguidores, de defensores da marca. É verdade. E que vão entender que os grandes, já posicionados, tradicionais, eles são ameaças para aquele mundo. E aí você pode ter criado um grande problema para um dos grandes. Mas o Jorge Paulo, ele comprou lá um incubador, e inclusive disse, não fica na nossa sede, fica numa rua a 200 metros da gente, eu não quero nem que fique aqui debaixo do mesmo teto, né? E deu autonomia absoluta para passar 2 anos criando, né? Eu acho que esse é o caminho. Para quem quer realmente acompanhar o que está ocorrendo nesse mundo das startups, é deixar isso apartado numa estrutura independente para não perder com a burocracia e com a complexidade de uma grande empresa. Muito bem, Geraldo. Eu fazendo aqui um parênteses, quando eu coloquei para você a situação lá do presidente da Embraer, e eu defendo que não existe praticamente nada que uma grande empresa tenha que uma pequena e média não possa ter, só que com uma proporção. Isso, proporcionalmente. Por que eu me dedico e tenho tanto zelo pela minha atividade como mentoria em negócios? Porque nós somos o conselho deliberativo daquela empresa. Né? O posicionamento de mentoria permite que você seja alguém que tem uma visão externa e que muitas vezes não emocionada, não apaixonada, como muitas vezes acontece. Quanto menor a empresa, mais apaixonadas as coisas são passionais, decisões passionais, são questões muito fervorosas. E, da mesma maneira agora, quando você falou sobre a questão do conceito de startup, porque assim, mas isso é muito complicado, mas talvez um empresário que hoje começar a frequentar aceleradoras, ele pode criar ali uma interação com uma startup que pode sim potencializar o negócio dele e ser uma virada de chave, pivotar o seu projeto, né? Então, assim, todos os pontos até agora estão alinhados com o meu pensamento. Não existe nada que não possa ser feito, mas tudo de uma maneira proporcional e ao seu tempo. Aí vamos entrar agora no ponto, né? Nós já falamos agora da questão da velocidade e da agilidade, e aí eu brinquei dizendo que você colocou por último a gestão, e eu disse, não, tudo bem, porque biblicamente os últimos serão os primeiros, né? E aí, agora você colocou a sua praia, né? Aliás, a sua praia está toda aqui já, né? Eu vou confessar aqui que eu estou tendo o privilégio de ter uma reunião de conselho aqui com Geraldo Luciano, porque... Eu estou aprendendo com você aí. Que agradeço, mas assim, gente, às vezes, uma palavra, um direcionamento, que normalmente se chama de ideia, e aí, de repente, a palavra ideia até desvaloriza, mas você pode observar aquele ponto, isso mudar toda a sua trajetória. Né? Esse é o grande valor do conhecimento. Né? E aí você citou Peter Drucker quando você disse que nada que não possa... Se algo não é medido, ele não pode ser gerenciado. Né? A medição é tudo. Geraldo, então, uma empresa hoje já deve começar com cultura empresarial estabelecida, porque você falou assim, o propósito, eu achei brilhante, o propósito de vida tem que estar alinhado com o propósito da empresa. Isso é que é buscar um clima organizacional bom. Isso é que é realmente conseguir. E você colocou também a necessidade de já começar, então, com indicadores, com planejamento, com indicadores, metas definidas. É isso? Tem que bater o centro já, com tudo isso funcionando. Perfeito, é isso aí. Como você bem colocou, Fred, ajustado à realidade. Né? Você não precisa contratar o melhor sistema, o melhor
ERP que exista, um SAP, um Oracle para um negócio pequeno. Não é isso que nós estamos defendendo aqui. Nós estamos defendendo que, ainda que seja uma planilha, no orçamento de uma planilha, precisa ter metas, precisa ter indicadores, precisa ter acompanhamento. Nós tínhamos uma meta de X, não batemos essa meta, o que houve? Temos algum plano de ação para corrigir isso? Então, no tamanho e na realidade de cada empresa, fazer esse acompanhamento. Porque gestão, Fred, o que é difícil de gestão é que gestão é disciplina. Né? Muita gente sabe como gerir, mas muitas vezes o executivo não tem a paciência, a disciplina de ver isso constantemente. Né? Você tem que ter aquelas reuniões programadas para discutir os indicadores com a sua equipe, né? Discutir com os seus subordinados, discutir com os seus pares, discutir com os seus superiores. Né? Então, essa disciplina de, às vezes, o difícil na gestão, Fred, é fazer o óbvio. Né? Muitas vezes, e é o que vai diferenciar, é fazer o óbvio, é aquele feijão com arroz que você tem que estar sempre repetindo, toda semana, todo mês, todo bimestre, todo trimestre. Né? Bateu a meta, não bateu, por quê? O que precisamos fazer para melhorar? É gente, é processo, é sistema, é controle, o que não deu certo? E aí vem os famosos planos de ação para ver que desvios houveram em relação à rota estabelecida, para que a gente possa, no próximo ciclo, no próximo período, atingir aí as metas definidas. Então, gestão é isso, é disciplina de fazer o óbvio, tá certo? Metas, acompanhar, corrigir, para que a gente possa... É o PDCA lá, que... Perfeito. O pessoal do... como é que é o pessoal... O Vicente Falcone. Mas o Falcone. Isso é o método Toyota de produção, né? Ele bebeu na fonte, né? Quando você olha, Fred, quando você olha aquele livro do Falcone, né, você chega assim, na metade do livro, aquilo cansa de ver. Tá certo? É muito cansativo, mas a principal lição que fica ali é exatamente essa, que você tem que ter a disciplina de fazer aquilo permanentemente, porque aquilo é que vai garantir que você vai chegar ao resultado planejado. Tá certo? Então, é muito importante, é o compromisso com a disciplina. É a coisa mais difícil e mais importante na gestão. Muito bom, Geraldo. Olha só, você citou o Verdadeiro Poder, né, o livro do Falcone, que bebeu lá na fonte, nos programas de qualidade total no Japão, na Toyota. Isso, exatamente. O título do livro já diz tudo. Para ele, o verdadeiro poder está na gestão, nas metas, nos indicadores, gestão à vista. As pessoas precisam saber se estão indo bem e precisam saber aonde não estão. E feedback, muitas vezes, não é a praia mais... assim, do empresário padrão, mas ele talvez nem precisasse. Eu sempre digo, se você tem dificuldade de dar feedback ou você delega, coloca na parede o desempenho do cara, porque o desempenho do cara do lado vai estar lá e ele vai ver. E isso é estatístico, né? Mas quando você colocou que gestão é disciplina, Geraldo, você deu aqui a oportunidade realmente de um fechamento de ouro. De ouro. E eu confesso a você que eu dei assim uma certa... não vou dizer uma risada, mas um sorriso, porque aí eu penso e digo assim, quer dizer que quando você está lá no Conselho da Apivida e no Conselho da Porto Belo e da Uzi Braz, você está lutando para que seja feito o óbvio, que muitas vezes, dentro daquela visão sofisticada, muito complexa de fazer, de uma turma às vezes muito nova e não tão experiente como você, e aí esquece do óbvio. Deixa eu te falar, você no final, você levanta um ponto que talvez a gente precisasse de mais 50 minutos para discutir isso, tá certo? Você foi desleal agora. Mas eu levei o cartão aqui dos 50 minutos. Você colocou, mas se você me der um minuto mais, eu vou na hora, está combinado. O tempo é o seu, Geraldo, aqui. O tempo é o seu. O Conselho de Administração, eu sempre tenho dito para as pessoas, quando a gente vai conversar sobre criação de conselho de administração, de conselho consultivo, ou de mentoria. Uma mentoria é um conselho, como você bem colocou. Eu sempre tenho dito que um conselho eficiente é aquele que olha cada vez menos
para o passado e cada vez mais para o futuro. A gestão de uma empresa, Fred, ela sempre a gestão da empresa se divide entre pendência e tendência, tá certo? Por que isso? Pendência e tendência. Sempre o gestor tem que estar cuidando de coisas que estão pendentes, não é verdade? Pendentes. Tem que revisar política, tem que visitar um cliente e tal. Eu tenho coisas que estão pendentes da minha empresa. E tem algo muito importante que é exatamente a tendência. Então, eu sempre digo o seguinte, um bom conselho é aquele que vê cada vez menos tendência e cada vez mais tendência. Perfeito, Discutir futuro, isso é muito importante, tá certo? Discutir futuro. Então, claro que o conselho tem que olhar resultados, demonstrações contábeis, aí para ver se a turma lá embaixo fez o dever de casa, tá certo? Do óbvio, né? Do óbvio, porque eles apresentaram um orçamento, nós aprovamos o orçamento do conselho. Se eles fizeram o dever de casa, eles fizeram o óbvio. Sim. Eles tiveram a disciplina de executar o orçamento. Bom. E nós vamos olhar, nós conselho, vamos olhar cada vez menos pendência e cada vez mais tendência. Cada vez menos passado, cada vez mais futuro. Esse é um conselho eficiente. Brilhante, mas você não precisava de 50 minutos, você matou tudo agora nesse 1 minuto. Brilhante, Geraldo. Pendência e tendência. Se você me permitir, a partir de agora vai fazer parte do meu discurso, sempre com registro de que eu pude receber essa preciosidade. Geraldo, tem outra coisa a respeito do óbvio, né? Fazer o óbvio. Mas eu sugeri para você isso, coloquei, porque tem uma questão muito importante sobre a própria palavra. O que é óbvio para você pode não ser para outra pessoa. E, às vezes, o que falta muito é esse alinhamento de pensamento dentro da empresa. Uma clareza. Comunicação. Nós estamos entrando em outra coisa muito importante. O que a alta gestão pensa não chega na ponta. Então, na hora em que o óbvio da alta gestão é o mesmo, entendido como óbvio, da operação, aí, meu amigo, nós temos um alinhamento que a coisa funciona e flui muito bem. Sensacional. Sensacional. Geraldo, a última pergunta agora, já todos os pontos muito bem vistos. Mas agora eu lhe desafio o seguinte, se você pudesse, a frase é a seguinte, se eu soubesse, o que é que você sabe hoje, Geraldo, que se você soubesse há 30 anos atrás, teria feito total diferença na sua carreira? Fred, o mundo hoje é completamente diferente do mundo de 30 anos atrás. Então, talvez se eu fosse aplicar conhecimentos, técnicas que eu tenho hoje, lá há 30 anos atrás, algumas coisas não teriam dado certo. Acho que o segredo é você aplicar o conhecimento, em função do contexto e do momento. Né? Aquilo que eu sabia há 30 anos atrás, muita coisa não tem mais valor hoje. Né? E o que eu sei hoje, e o que eu vivenciei hoje, certamente talvez não tivesse aplicabilidade há 30 anos atrás. Então, eu acho que as coisas acontecem no momento certo, a gente vai adquirindo informações, conhecimento. Né? É muito importante sempre entender essas duas palavrinhas que eu falei agora, o contexto e o momento, que eu acho que o segredo é a gente saber aplicar o conhecimento ao contexto e o momento em que a gente vive. O que a gente vive hoje? É uma realidade de empresas que precisam ser empresas humanizadas, né, com um propósito bem definido, construindo parcerias, né, ênfase na sustentabilidade, visão de longo prazo. Se nós falássemos tudo isso aqui há 30 anos atrás, talvez a gente não seria tão compreendido como né, falando essas coisas nos dias de hoje. Por quê? Porque o contexto e o momento mudou. Muito bom, Geraldo. Ou seja, não adianta querer ter um corpinho de 20 com a cabeça de 40, né? É verdade. Não dá. Bem definido. Cada coisa a seu tempo. Meu amigo, olha, exatamente. Eu comecei tentando aqui anotar as coisas, mas eu tive uma ideia mais razoável. Eu vou assistir de novo. Eu também. Eu vou assistir, vou anotar. E é o que eu sugiro a você, que esteve conosco aqui até agora, nesse hard case, com muito brilho, né, totalmente
aí com a dedicação do nosso convidado Geraldo Luciano. Geraldo, eu quero agradecer muito a você, quero deixar você falando uma mensagem final para o nosso público, mas por fim dizer assim, olha, tem a minha gratidão, a minha maneira melhor de manifestar pelo tempo que você nos dedicou aqui, é dizer que eu aprendi com você, meu amigo. Ô, rapaz, isso aí para mim já é um grande prêmio. Muito obrigado. Eu te agradeço, Fred. Foi muito boa a conversa com você. Estou sempre à sua disposição. Acho que esse assunto de gestão ele é muito importante. Todos os empresários precisam dedicar cada vez mais tempo a isso, procurar se assessorar, procurar consultorias, né, porque isso realmente agrega valor. Mas muito obrigado aí a você por ter me convidado e estou sempre à sua disposição. Um forte abraço. Continuamos caminhando, então, para até o dia 19 e 20, quando vamos estar juntinhos, mais próximos, né, no nosso Lucrativamente 2020. Valeu, Geraldo. Um forte abraço. Um abraço, Fred. Sucesso. Valeu.